Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Desenvolva a Arte de Falar em Público. E hoje eu vou falar de um problema comum que atrapalha muitos oradores iniciantes, que é o problema da gagueira. Na hora que você fica nervoso, ansioso, talvez ali a sua primeira ou suas primeiras apresentações, é normal que às vezes você comece a gaguejar. Eu já vi muitos oradores terem essa dificuldade inicial, mas no vídeo de hoje eu vou dar aqui algumas dicas que vai ajudar você, como orador, a lidar com o problema da gagueira. Então, o que pode contribuir para que alguns oradores tenham problema com a gagueira? Na verdade, os fatores variam de pessoa para pessoa, e uma terapia que pode funcionar bem para uma pessoa talvez não funcione bem para outra pessoa. Há várias circunstâncias, há vários fatores que podem contribuir para que o orador tenha problema com a gagueira. Mas um problema clássico, típico, é quando o orador ele é iniciante e ele está nervoso por ter de falar com uma assistência talvez um pouco grande, né? Imagine você, por exemplo, que nunca falou em público, e aí você está, por exemplo, lá na sua sala de aula, na faculdade ou no colégio, e você tem que fazer uma apresentação perante os seus colegas. Aí pensa bem, você tem ali quantas pessoas na sala? Umas 40? Então se são 40, são 80 olhos olhando para você, todo mundo prestando atenção em você. O foco ali no momento é você. Você tem algo para transmitir e a sua assistência está ali ansiosa de te ouvir, esperando você falar. E você também está ansioso, porque você quer fazer o seu melhor. E daí vem o nervosismo, a suadeira, não é mesmo? E alguns começam a gaguejar. Isso mesmo, alguns começam a gaguejar. Começa a falar, tropeçar nas palavras e aí dispara, né? Não porque a pessoa seja gago, mas por causa do nervosismo. Então, existem algumas coisas que você pode fazer que podem ajudar você a lidar com esse problema. Então, quais são as coisas que podem te ajudar se você tem um problema com a gagueira, ao fazer as suas apresentações, se você, quando fica nervoso, você começa a tropeçar nas palavras, o que pode ajudar você a vencer esse problema? Então, antes de dar aqui as dicas, uma coisa que eu quero falar para você é que você não deve desistir. Você foi convidado para fazer uma palestra ou uma apresentação? A sua apresentação não ficou como você queria? Na sua opinião, ficou muito ruim? Você poderia ter feito melhor? Não ache que você não é capaz, que você não tem capacidade para poder fazer uma boa palestra. Você tem sim, você só ainda não ganhou experiência. Então persista, esse é o segredo, não desista. Você fez uma apresentação, gaguejou demais, perdeu a fluência, continue insistindo. Um dia você vai ser um orador fluente, com certeza. Então esse é o primeiro passo, não desista de se tornar um orador experiente. Quando você faz uma apresentação, ela não fica boa, pegue o que deu errado, os pontos ruins e trabalhe eles individualmente. É como você pegar uma pedra bruta e ir lapidando ela até ela se tornar um lindo diamante. Então você vai lapidando ela aos poucos e dando a ela o formato que você quer. Então da mesma forma funciona com a oratória. À medida que você vai ganhando experiência, você vai eliminando maneirismos, vai ganhando mais confiança e vai desenvolvendo características oratórias que vão ajudar você a se tornar um excelente orador ou apresentador público no futuro. Então, fica a dica, não desista, mesmo se você tiver dificuldades.
Mas vamos lá para as dicas, né? O que você pode fazer caso você tenha problemas com a gagueira? O primeiro ponto, como eu já disse, muitas das vezes o orador gagueja, ele tropeça por causa do nervosismo, né? Aí o orador está ali falando, ele está nervoso, ansioso, preocupado com o que ele tem de transmitir, com o tempo que ele tem para falar, e aí na hora do nervosismo ele esquece, dá um branco, ele começa a gaguejar e se embola todo e ali gagueja o discurso todo, né? Então, uma coisa que vai te ajudar é você se concentrar na informação que você tem para transmitir para o seu público. Como que aquela informação que você precisa passar pode beneficiar os seus ouvintes. Concentre-se em ajudar outros. Você com certeza preparou ali a sua apresentação, a sua palestra. Ali você tem um objetivo. O que você quer mostrar com aquela apresentação? Em que você quer beneficiar a sua assistência? Então concentre-se nesse objetivo. Então quando você se concentra nesse objetivo, em ajudar as pessoas, fica mais fácil você conseguir se controlar o nervosismo durante a apresentação e não ter tantos problemas com a gagueira. Então essa é a primeira dica. Concentre-se em ajudar as pessoas. Uma segunda dica é a preparação. Você é do tipo de pessoa que fica nervoso só de pensar em falar perante uma assistência? Talvez você até entre em pânico, né? Você recebeu ali um convite para poder fazer uma palestra, para falar perante uma assistência, ou você está lá na sua faculdade, vocês vão ter que apresentar um trabalho em classe e você foi escolhido para fazer a apresentação do trabalho, né? Vocês fizeram ali as pesquisas, você e seus colegas de turma fizeram as pesquisas, elaboraram ali o trabalho e agora é você que vai apresentar. Você entra em pânico e fica preocupado só de imaginar você falando ali perante uma assistência grande? Então, o que você pode fazer? Prepare-se bem, com antecedência. Prepare a sua apresentação, treine a sua apresentação, estude a matéria, pesquise o assunto, entenda o máximo possível que você puder e treine bastante. Treine a ponto de, se acontecer um imprevisto, por exemplo, seu esboço, você perdeu o seu esboço, você ainda consegue fazer a sua apresentação sem precisar usar o seu esboço. Então, se você tiver esse nível de preparação, é mais fácil que você consiga lidar com o problema da gagueira. Porque o que faz acontecer a gagueira? O orador está nervoso na sua apresentação, aí dá um branco, ele esquece tudo que ele preparou. E aí ele fica sem saber o que falar, e ele começa a usar interjeições, maneirismos, que é outra coisa que eu vou falar aqui também, que você precisa tomar cuidado. E aí ele fica naquela repetição, naquele maneirismo, né, tipo ou né, e aí não sai mais nada, né? Ele começa a gaguejar e aí perdeu a sua fluência, a assistência já começa a ficar inquieta, já começa a não prestar tanta atenção mais. Então é outra coisa que você precisa evitar. Se você tem a tendência de gaguejar quando você fica nervoso, é muito importante que você evite usar expressões de interjeição, tipo o famoso ou né, que a gente usa muito até nas nossas conversas do dia a dia. A gente nem percebe. Quando eu gravo um vídeo desse, por exemplo, depois quando eu vou assistir eu vejo o tanto de né que eu já falei. E quando eu estou falando com vocês aqui, eu nem percebo que eu estou falando tanto né. Só que se você tem a tendência de gaguejar, isso pode ser fatal. Eu já vi oradores se atrapalharem todos por causa do ou do né. A pessoa estava falando, aí deu um branco na mente, a pessoa começou e foi toda a vida. E não saiu do Então, enquanto a pessoa não parou de falar o deu uma pequena pausa, se concentrou e começou o assunto de novo, ela não conseguiu sair do lugar. Então, essa é a dica que eu tenho para você. Se você tem a tendência de gaguejar, quando você fica nervoso numa apresentação, evite a todo custo usar essas interjeições. Ao invés de você usar o ou né, ou qualquer outra expressão de interjeição, simplesmente faça uma pequena pausa, organize as ideias na mente e depois continue a falar. Porque se você usar o ou o né, isso pode desencadear, né, a gagueira
uma gagueira descontrolada e você pode perder o controle da sua apresentação. Então aí fica a dica, cuidado com essas expressões. Eu já vi ela fazer oradores gaguejar e perder o fio da meada na sua apresentação. Outra dica, concentre-se na matéria e fale com sentimento. Como assim? Quando você fizer uma apresentação, é muito importante que você dê vida às suas palavras. Você não vai fazer uma apresentação de maneira monótona, como se você estivesse simplesmente lendo um relato num livro. Você precisa dar vida à sua apresentação. Então, transmita as emoções corretas, o volume apropriado, de acordo com o que você está transmitindo. As informações que você está transmitindo, você precisa falar de uma maneira que transmita confiança para a sua assistência. Se você falar de uma maneira firme, com o sentimento apropriado, isso não só vai dar à sua assistência confiança nas suas palavras, como também vai ajudar a você a se sentir confiante no que você está falando. Então é muito importante que você se concentre bem na sua matéria e transmita emoções apropriadas quando você está transmitindo ali a sua apresentação. Mas e se você começar a gaguejar? Você começou bem, começou seguindo aqui as dicas que eu estou dando para você nesse vídeo, aí você está falando fluentemente, não gaguejou até agora, aí você está lá, por exemplo, fazendo uma apresentação de 30 minutos, você já falou em 20 minutos, ótimo, falta só 10, 2/3 da apresentação já foi. Mas e aí, no meio da sua apresentação, você começa a gaguejar. Será que acabou a sua apresentação? Minha apresentação estava indo tão bem, agora estraguei tudo. Não, sua apresentação não acabou. Isso pode acontecer. Pode acontecer de você falar uma palavra errada, tropeçar em alguma palavra, você começar a gaguejar. Se isso acontecer, calma. A sua palestra ainda não acabou. Você ainda não perdeu a sua palestra. O que você precisa fazer simplesmente é se esforçar para manter a calma, faça uma breve pausa, esforce-se para manter a calma, relaxe os músculos do maxilar e aí de maneira calma organize as ideias na mente e comece a falar. Faça uma breve pausa, não use nem né, nem nenhuma outra interjeição, porque ela só vai piorar o problema da gagueira. Começou a gaguejar? Pausa, respira. Se você tiver ali próximo de você um copo de água, tome uma água e aí você continua falando. Então aí você continua normalmente ali até o final da sua palestra, porque isso acontece, isso pode acontecer. Você está ali falando e de repente você começa a gaguejar, você se perde, dá um branco na mente, aí você vai desesperar, vai ficar pior, aí que vai dar um branco mesmo, aí você não vai lembrar de mais nada. Então mantenha a calma, controle a respiração, relaxe o maxilar, tome ali um pouco de água, né, se você estiver ali próximo de você, e aí você simplesmente organiza as ideias e começa a falar. Não tem problema você fazer uma pequena pausa na sua apresentação para você se recompor, né, e você depois continuar fazendo a sua apresentação. É lógico, você não vai fazer uma pausa longa de 5, 10 minutos, mas alguns segundos ali que você fizer uma breve pausa para você se recompor vai ser melhor do que você ficar insistindo, né? Tentar falar, você está gaguejando, tá vendo que não vai conseguir e você está insistindo. Aí a mente ali já perdeu o controle, é igual um carro desgovernado, não tem jeito, né? Então, essa é a dica que eu dou para você. Mantenha calma, relaxe ali o seu maxilar e simplesmente continue a falar naturalmente. Outra coisa também que pode acontecer, palavras que já te causaram problemas no passado, né? Às vezes tem palavras que são especialmente difíceis de falar. Mesmo que você conheça a palavra, quando você vai falar ela, você tropeça, né? Algumas palavras são trava-língua mesmo. E outras nem tanto. Talvez uma palavra que você fala ela de maneira comum no dia a dia, quando você vai falar ela numa palestra, você precisa pronunciar ela numa velocidade um pouco mais rápida, aí você se atrapalha naquela palavra. Então,
como que você pode fazer nesse caso? Identifique essas palavras que já te causaram problema ou que você tem alguma dificuldade. Se você vê que aquela palavra em especial vai ser difícil para você falar ali durante a sua apresentação, substitua aquela palavra por um sinônimo, uma palavra que tenha o mesmo significado. Não precisa você usar especificamente aquela mesma palavra, né? Por quê? Na hora você vai ficar nervoso, você não vai conseguir falar a palavra, você vai ficar tentando repetir a palavra, vai começar a gaguejar e aí vai atrapalhar a sua apresentação. Até mesmo palavras simples, né, podem causar problemas durante a sua apresentação. Então, vamos pegar aqui um exemplo de uma palavra aleatória, batata palha. Uma palavra simples, né? Mas imagina, por exemplo, você está lá fazendo a sua apresentação, você consegue falar batata palha naturalmente, mas imagina você nervoso, você está ali fazendo a sua apresentação e aí você vai falar batata palha e você simplesmente se atrapalha todo ali durante a sua apresentação e começa a gaguejar. Então será que a sua apresentação está perdida? Não. Se é uma palavra, por exemplo, que você tem dificuldade e você já se preparou antes, você sabe que aquela palavra vai te causar problemas, você pode simplesmente substituir aquela palavra por um sinônimo. Eu dei o exemplo aí da batata palha, mas pode ser qualquer palavra. Eu dei o exemplo da batata palha porque é uma palavra que é fácil você travar a língua, né? Por causa das sílabas, né? E se você tiver ainda dificuldades em lidar com a gagueira, em algumas partes da sua apresentação você ainda, às vezes, vamos dizer assim, você ainda falhar, não desanime. Até oradores experientes falham às vezes. Eu vou ser bem sincero para vocês. Enquanto eu estava treinando para fazer essa gravação para vocês, eu gravei, porque eu faço assim, eu treino já gravando, que aí se ficar bom, no treinamento mesmo eu já coloco lá para vocês. Se não ficar, depois que eu treinei, aí eu vou e gravo o vídeo oficial para poder publicar para vocês. Numa dessas gravações, eu travei a língua na hora que eu fui falar a palavra, né? Então, eu nem vou colocar não, mas eu vou colocar aqui para vocês verem, né? Que até oradores experientes podem às vezes ter problema com a gagueira, se atrapalhar nas palavras, então isso é comum de acontecer. Mas se acontecer, você simplesmente continua sua palestra, né? Respira fundo e segue avante, né? Vou colocar para vocês aqui, para vocês verem que a atrapalheira que eu arrumei aqui com a batata palha. Assistam aí para vocês verem. Eu vou dar um exemplo aqui aleatório, né? Por exemplo, você vai falar batata palha. A batata palha é uma palavra fácil de falar. Mas imagina você nervoso, você está lá fazendo a sua apresentação e aí você vai falar batata. Eu falando para vocês sobre não gaguejar, começa a gaguejar. Ai, ai, é desse jeito, né? Então, gravar de novo essa parte. Então, gente, é isso aí. Então, até mesmo se você for um orador mais experiente, pode acontecer de uma vez ou outra na vida você se atrapalhar aí quando você vai falar. Isso acontece. Então, uma coisa que você precisa ter em mente é que você não precisa ser perfeito. Só existiu um instrutor perfeito aqui na Terra até hoje, que foi Jesus. Fora ele, eu não conheço nenhum outro. Então, todos nós estamos sujeitos aí a se atrapalhar nas nossas palestras, nas nossas apresentações. Isso acontece. Para isso existe o treinamento, né? Porque no treinamento, se você identificar ali alguma dificuldade, algum problema, você pode corrigir. Então, o que nós aprendemos nesse vídeo de hoje sobre lidar com a gagueira? Aí já ia gaguejando de novo. Quais são as maneiras eficazes de lidar com a gagueira? Primeiro, concentre-se na sua matéria, no objetivo da sua informação. Foque nesse objetivo. Transmita suas informações com sentimento apropriado. Seja natural, porém, transmita as suas informações, a sua matéria, de uma maneira que vai beneficiar a sua assistência, de uma maneira que eles vão tirar o máximo de proveito.
que vai passar confiança para a sua assistência. Se você passar confiança para a sua assistência, você também vai se sentir confiante. Então isso já vai ajudar em muito você a lidar com o nervosismo e a fazer boas apresentações e a reduzir ao máximo o problema com a gagueira. Outra coisa, use frases curtas. Quando você fala muito, você fala frases longas, fala demais, é muito fácil no meio do caminho você esquecer o que você ia dizer e não conseguir completar o seu raciocínio. Você já está nervoso, já está tendendo a dar um branco na mente, já tem a tendência para gaguejar, e aí você usa frases muito longas, muito complexas. Se alguma coisa der errado no meio do caminho, você vai começar a gaguejar. Então, use frases curtas, frases breves e objetivas. Dê pausas breves apropriadas quando necessário. Evite usar interjeições, o famoso é, o famoso né, porque isso aí vai fazer com que você, que tem a tendência de gaguejar, gagueje durante a sua apresentação. Você está falando, aí você terminou o raciocínio, enquanto você vai pensar o que você vai falar depois, você fala um é. Aí dá um branco e você fica só repetindo o é toda a vida e não sai do lugar. Então evite interjeições, principalmente se você tem já a tendência de gaguejar. Palavras difíceis, palavras complexas, palavras que você não conhece, é melhor que você use um sinônimo. É verdade que você pode enriquecer o seu vocabulário, até já falei sobre isso aqui. Conhecer melhor essas palavras, a pronúncia dessas palavras, isso vai ser bom para você. Mas se você é um orador que está começando agora, não tem muita experiência, tende a ficar nervoso e a gaguejar com facilidade, se tiver um sinônimo, uma palavra mais fácil que você possa usar, fica melhor para você, você vai trabalhar mais tranquilo. Esteja sempre bem preparado. Prepare-se a ponto de, se você está lá fazendo a apresentação, bateu um vento, levou seu esboço embora, você consegue fazer a sua palestra sem precisar daquele esboço. Então, se você tiver todas as informações na mente, você vai se sentir mais confiante, vai ficar mais fácil para você. Essas são aqui algumas dicas que eu tinha a trazer para vocês. Eu espero que essas dicas tenham lhe ajudado a se tornar um orador melhor, um orador mais experiente, né? E aí, na próxima semana, eu vou trazer mais conteúdos aqui para vocês. Posteriormente, vou estar trazendo mais vídeos da série Desenvolva a Arte de Falar em Público. Espero que vocês estejam gostando da série. Comentem aí, deixem o seu joinha. E na próxima semana estou de volta com vocês. Então, até mais, uma excelente semana para todos e até o próximo vídeo da série Desenvolva a Arte de Falar em Público.